Eu sou o Picareta Psíquico. Eu sou o Sidekick. Esse é o Quadrinheiros Dissecam e hoje a gente vai dissecar Gotham Central, também conhecido como Gotham City contra o crime. O Gotham City contra o crime está saindo de novo agora aqui, né, reeditado pela Panini. Saiu já há anos atrás, saiu lá para 2005, 2007, em formato já era uma revista da Panini que chamava DC Especial, então saíram vários números numa edição só. Nos Estados Unidos isso saiu em 40 números, né, individuais, fininhos, né? De 2003 a 2006, e lá ele chama Gotham Central, que é a central de polícia de Gotham, né? Aqui no Brasil ele foi chamado pela Panini de Gotham City contra o crime, inclusive o primeiro arco é exatamente esse nome, e isso é uma referência direta a um seriado dos anos 90, que passou aqui na televisão, na Globo, na época, que era Nova York contra o crime. Na verdade, esse seriado chamava NYPD, que é New York Police Department, Blues, que contava o dia a dia dos policiais de uma delegacia específica de polícia de Nova York, a vida pessoal, a vida deles no trabalho, e tinha lá uma certa inovação de câmera e de narrativa, tal, que foi um marco para a televisão esse seriado. E aí a Panini pegou o nome que a Globo deu, que não tem nada a ver com o nome americano, e pegou o mesmo nome e chupinhou para essa, porque basicamente o roteiro é muito parecido. Sim. Uma coisa interessante é que assim, o Ed Brubaker e o Greg Rucka, eles esperaram um ano pro Michael Lark ficar disponível, porque eles queriam o traço dele na história, assim, especificamente. A gente já falou do Ed Brubaker no Guerra dos Roteiristas. A gente não falou do Greg Rucka, que é uma falha mesmo, porque o Greg Rucka é um dos grandes escritores aí, fez um monte de coisa para descer para Marvel. O Ed Brubaker é mais famoso porque ele tem algumas coisas mais emblemáticas. Ele fez toda a fase do Capitão América antes da Guerra Civil. Então ele introduziu o Soldado Invernal, que é o Bucky, e aí alguns conceitos ali. Ele trabalha muito com roteiros de espionagem policial, assim, no ar e tal. Então os filmes do Capitão América tem muitos elementos que foi o Ed Brubaker que introduziu para esse personagem. Depois ele fez essa série aqui, que a gente está comentando aqui, de Gotham City, e depois, na sequência, ele já foi fazer uma fase do Demolidor, que é a fase seguinte do Brian Michael Bendis, que foi uma série, a do Michael Bendis foi uma série que, né, teve bastante assim, repercussão. Tá. A dele também teve, e depois na sequência teve uma série do Mark Waid, que é essa série mais recente que a gente já comentou aqui também. Então são 3 sequências aí do Demolidor e ele tá no meio. A equipe criativa, quer dizer, ele e o Michael Lark juntos foram fazer o Demolidor. E é legal até porque, se você for pensar, ele tá trabalhando então sempre com uma linguagem muito parecida, né? Do policial, do investigativo, e não é à toa que ele pega o Batman e o Demolidor, que são bem equivalentes. Exato. Logicamente que a Marvel viu esse material e convidou ele para fazer o Demolidor, porque tem um paralelo muito forte entre os dois personagens e o background dos dois personagens, todos os personagens secundários também. Outra curiosidade interessante é que assim, o cara que é o arte finalista dessa série Gotham City contra o crime também foi o cara que é da mesma equipe, ele também foi pro Demolidor, quer dizer, os caras fizeram um time ali que estava funcionando muito bem e transferiram. O Greg Rucka é um cara, assim, um dos primeiros trabalhos que ele fez foi o Whiteout, que é uma graphic novel, uma série fechada, e aí ele vendeu os direitos pro cinema e foi feito um filme. O filme é muito ruim, o filme é um lixo. Parece um filme dos anos 80, assim, truculento pra caramba. Mas é aquela coisa de tentar adaptar sem adaptar, só transpor. Eu nem sei quem é o diretor, eu sei que a menina é a mesma atriz que faz aquele filme Vingador do Futuro, o novo Schwarzenegger original, e aí tem o novo com Colin Farrell, não sei. E assim, é isso, o grande atrativo do filme é ela e ponto, assim, não é pela performance artística dela, mas ok. Outra coisa que ele fez, que talvez vocês já tenham visto porque é muito emblemático, é aquela minissérie da Mulher Maravilha, a Iqueteia, né? Que na capa ela tá pisando, assim, aparece o pé dela pisando na cabeça do Batman, assim. Então também foi uma abordagem da Mulher Maravilha interessante que ele fez.
E assim, então ele é um cara... Mas o Greg Hooker é interessante porque o cara, ele começou... Ele, assim, desde os 5 anos de idade que ele sabia que ele queria ser escritor, ele estudou escrita criativa e tal, que é, né, assim que é... A graduation, lá, Mas o cara fez, assim, ele fez um monte de coisa. Ele foi pintor de parede, foi guarda, foi segurança, foi garçom, foi coreógrafo de luta, tipo... É legal porque ele aprendeu várias coisas, né? Ele vai incorporando isso nas histórias. É interessante. É um cara que, quando ele fala, ele tem um experimentalismo, mas ele viveu o negócio. Não, ele fez, não é só... Ele fez. E o interessante também é que eles fizeram a parceria dos dois, eles escreveram juntos, mas o conceito e pelo menos a primeiro run assim, do Gotham City contra o crime foram os dois, mas depois eles se dividem, então aí tem arcos de um, arcos do outro, e o que eles fizeram ali na divisão um ficava com o turno do dia da delegacia e o outro com o turno da noite, então eles escreviam histórias para aquelas pessoas que, né, aqueles personagens que são do turno do dia, depois tinha a troca de turno, aí o turno da noite, então na troca de turno você vê os caras do dia que estão saindo comentando os casos que na verdade foi escrito por outro escritor, mas, né, é um novo escritor que está fazendo isso na abertura e tal, é interessante essa dinâmica dos dois. A história, basicamente, eu não vou contar a história inteira, porque também tá acabando de sair agora na banca, eu não vou estragar o spoiler, mas eu vou dar uma geral, uma pincelada geral. E até uma coisa que a gente tem trabalhado um pouco, mas assim, o Tseco o foco mais é passar um pouco por que é importante, expandir um pouco a leitura. Se é muito antigo, a gente conta a história, mas esse é meio... É antigo, mas está saindo de novo, então... então, basicamente, assim, o primeiro arco tem o Senhor Frio como um vilão relevante, mas é basicamente a história de uma dia a dia de uma delegacia. Então você vê, assim, tem muitas e muitas páginas de diálogo entre policiais, eles vão e você acompanha dentro do carro, eles param e aí eles vão bater na porta para ver se tem alguma coisa, eles fazem interrogatório, então é muito essa lógica, assim, parece um Law and Order muitas vezes, parece um Nova York contra o crime ou qualquer seriado desses policial, e aí fica a maior parte do tempo assim, só que vão aparecendo os vilões do Batman e você fica... E eles têm lá o Bat-Sinal, então tem policiais que acham que tem que chamar o Batman, tem policiais que se recusam a chamar o Batman porque eles acham que o cara... Eles estão trabalhando, eles não conseguem, aí chega o Batman, resolve, sai fora, e isso diminui o trabalho deles. Então tem várias discussões interessantes. Tem uma sequência, por exemplo, com Coringa, que é muito, muito legal, porque tem alguns elementos que estão nos filmes, né? Então, por exemplo, o Coringa aparece fazendo lá um terrorismo na cidade, com vídeos dizendo que tem uma bomba aqui, tem uma bomba ali, e aí tem um momento que eles prendem o Coringa, mas obviamente o Coringa se deixa ser preso, e assim, é muito parecido com algumas coisas que a gente viu nos filmes. Tem uma sequência que é muito importante para a cronologia depois da DC, que é a história da René Montoya. A René Montoya é uma das policiais, uma das detetives dessa delegacia, e ela tem uma relação com o Harvey Dent, com Duas Caras, que é construída aí nessa trama, que depois tem ecos em outras histórias lá na frente, inclusive no Convergence agora tem também, de novo, eles retomam um pouco a relação dos dois, tem uma edição só do Questão que fala sobre essa relação de novo. Tem uma sequência, um arco muito legal que é dos Robins mortos, começam a aparecer meninos vestidos de Robin, mortos, que pularam de prédios e morreram. E aí ninguém sabe, a polícia começa a investigar aquilo e ninguém sabe, mas só que como tem os meninos estão vestidos de Robin, tem uma ligação com o Batman e eles não sabem exatamente se é um super vilão, se não é. É bem feita essa trama também. E tem um clássico de qualquer história policial, de qualquer delegacia, de qualquer roteiro que vai trabalhar isso, tem um policial corrupto. E esse policial corrupto vai crescendo, a importância dele e a influência dele na história, até que no desfecho da história tem um desfecho com essa questão desse policial e tal. Um dos personagens também muito importantes na história é o Cypress Allen, que é um detetive, que basicamente é o parceiro da Montoya. Esse personagem foi criado pelo Greg Hooker, e ele depois também no universo DC ele tem um papel importante porque ele vai virar o Espectro. Ele vai ser uma das encarnações do Espectro. Um pano de fundo só para vocês entenderem, quem conhece mais a série Gotham e tal. O Bullock é um personagem também, mas ele é um policial aposentado, ele não está na ativa. O Gordon, que é um policial que é clássico das histórias do Batman, ele também está aposentado, ele tinha sofrido um atentado
pouco antes dessa série começar, então ele tá aposentado. Tem um outro cara que é o comissário e que coordena um pouco esse trabalho e tal. A importância dessa série, assim, na época ela foi aclamada pela crítica, mas não pelo público. Ganhou prêmios e tudo, mas é aquela coisa da DC, quer dizer, faz um material de qualidade, mas ela tem um difícil apelo de venda e ela vende menos, no fim. Depois que saiu encadernado, mais pessoas começaram a conhecer a série porque criou todo um barulho em volta e tal. E aqui no Brasil ela também, na época, vendeu, mas assim, hoje muito pouca gente conhece, por isso que então está sendo reeditada. Ela tem influência porque, por exemplo, o David Goyer, que é o cara que é o roteirista do primeiro e do terceiro filme do Nolan, né? Do Batman, leu a série e tem muitos elementos da série que ele incorpora. Principalmente a ambientação da cidade, o desenho do Michael Lark é muito interessante, o noir que ele cria. Então, assim, tem bastante coisas que saem dessa série você consegue, assim, não é direta, não é direto no roteiro, não é uma coisa assim, mas tá essa influência no filme. O Goyer fala sobre isso, não é uma coisa que não estou inventando isso, é uma coisa que ele fala. Outra coisa que, por exemplo, é óbvio é que a série Gotham, que hoje está né, na televisão, está fazendo sucesso, bebe muito dessa fonte, porque é a delegacia de polícia, só que ali lá atrás, antes do Batman, o Gordon e tal, mas começam a aparecer os vilões e eles precisam lidar com aquela situação de vilões loucos, insanos, né? Super-humanos e tal. Então, e mostra muito a relação dos policiais, né? Que é isso, basicamente, a série. Então a importância dessa série são esses elementos, e eu acho que também fazer uma série sobre pessoas comuns, quer dizer, também ela é um pouco filha do Marvel e de coisas que vieram antes, né? E até uma coisa que a gente tem post que a gente já comentou sobre isso. Muitas vezes a gente está tão apegado em ficar discutindo só o personagem, olhando, e uma série dessa justamente ela muda o eixo do foco, que é isso do Marvel. Então, assim, como é que vive essa delegacia? É uma pergunta que provavelmente qualquer leitor já fez, e mesmo quem não é leitor assíduo já pensou. A premissa é óbvia, ela não é nada, não é nenhuma sacada incrível. A grande questão e a excelência da série está muito mais no como ela é executada do que no high concept dela, né? A proposta dela de trazer, tem 500 outros. Trazer à luz uma coisa que, assim, é óbvio, todo mundo se pergunta, mas ninguém nunca trabalhou a respeito, investigou, foi mais fundo, então é uma leitura deliciosa, realmente. É uma narrativa policial, e você sabe que, assim, tem todo um background ali. Vai aparecer a Caçadora, vai aparecer o Robin, vai aparecer o Batman, mas eles não são os personagens principais, e a vida deles não é o que está sendo contada. Está sendo contada a vida de pessoas comuns. Então isso dá um molho, assim, é muito legal. Então a gente recomenda essa série para vocês. Está saindo de novo. Puta mexendo pra Panini aqui, mas realmente é uma série que vale a pena. Se inscreve no canal, larga o dedão aí no joinha, segue o nosso Facebook, curte a nossa página, acompanha as nossas postagens no blog. É isso aí. E é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.